Tá aparecendo o slide para vocês? Sim. Então, quem já fez as atividades do portal viu que é bem tranquilo, né? Essa última sessão, unidade 4, sessão 3, nossa 12ª aula, está abordando sobre a composição dos produtos de origem vegetal. A gente viu a composição de origem vegetal, a gente viu, né, as verduras, tubérculos, agora vai ver de origem animal. Só, gente, para vocês entenderem quais são esses grupos, né, quando a gente for calcular dieta. E quando você for pensar na dieta do seu paciente, você tem que lembrar do grupo, né, das proteínas, que é muito importante, e que nós temos proteínas tanto de origem animal quanto proteínas de origem vegetal. E as proteínas de origem vegetal é muito importante porque a cada dia que passa, mais pessoas estão deixando de consumir produtos de origem animal, né? Estão se tornando vegetarianos, até veganos. Então, aparece muita gente em consultório que está ou pensando em parar de consumir origem animal e já querendo uma dieta de adaptação, que aí muitas vezes a gente começa assim, retirando carne vermelha e colocando ovo, peixe e leite, derivados, né? Até a pessoa acostumar, e aí a gente retira o peixe, aí fica ovo e leite derivados, até a gente conseguir tirar tudo. Quando retira tudo, é o vegano mesmo, é o vegetariano total, não consome nada de origem animal. Aí tem várias denominações, né, de vegetarianismo. Tem ovo lacto, que é o que consome ovo, e leite derivados do leite. Aí tem os que não consomem nada, tem uns que só não consomem carne vermelha, mas come frango e come peixe. Então, assim, vão surgir vários tipos de pacientes com vários tipos de dieta. Então, quando eles resolvem parar e nos procuram, é muito bom, porque a gente consegue fazer essa transição aí de retirando aos poucos. Retira de vez os carne vermelha e os embutidos, né? Presunto, mortadela, salsicha, linguiça, e depois a gente vai conseguindo retirar aí o frango, o peixe, o ovo, até retirar tudo. E fazendo essa transição, e principalmente de ensiná-los quais são os produtos de origem vegetal que têm alto teor de proteína, né? Qual a quantidade que tem que ser ingerida por dia dessa proteína, quais são os substitutos do leite de vaca, né? Que a gente tem vários tipos de leite, esse leite de vaca que vai abordar aqui também. Então, assim, é muito interessante vocês, a partir de agora, né, primeiro período, já formar aí na cabecinha de vocês quais são os grupos alimentares, né? Lembrar da pirâmide alimentar e em cada linha ali da pirâmide, quais são esses alimentos, a importância desses alimentos, a variedade que nós temos e as substituições, né? Porque, por exemplo, a gente viu na aula passada os tubérculos, batata doce, inhame, aipim, fruta-pão, são todos do mesmo grupo, da mesma família. Às vezes a pessoa não suporta batata doce, mas ela ama o aipim, ela ama o inhame. Então, são substitutos, são da mesma família, que a gente consegue tanto fornecer o que a gente quer com alimentos variados, independente aí da versão alimentar do nosso paciente, e também a variação, né? No que a pessoa come todo dia batata doce com frango, por quê? Por que não o aipim? Por que não uma preparação diferente? Não precisa ser toda vez só cozido na água, pode ser um escondidinho, recheado com alguma proteína, que não precisa ser só frango, pode ser um chips de batata doce feita no micro-ondas, pode ser feita na airfry, enfim, tem uma variedade, tanto de variação do alimento, como do preparo do alimento, como do corte deste alimento, igual no caso da salada. A gente pode fornecer salada ralada na segunda, salada cozida em palito na terça, um purê de batata com cenoura no outro dia. A gente consegue fornecer cenoura todos os dias da semana de formas diversas, tanto com relação ao corte, quanto com relação ao cozimento, quanto a apresentação desse prato, para que a pessoa não enjoe. Então, a gente consegue fazer isso com muitos alimentos. Então, por mais que a pessoa não tenha condições financeiras tão boas, é possível a gente variar o visual dessa dieta simplesmente modificando o corte e a forma de preparo.
Então, é muito interessante, assim, que vocês estudem bem essa disciplina, para vocês, quando falar, já lembrar. Qual é o grupo dos tubérculos? Qual é o grupo dos vegetais folhosos? Qual é o grupo das carnes? E lembrar de todas as opções. E igual eu falei com vocês, nutricionista não precisa ser cozinheiro, mas é bem interessante que o nutricionista se interesse por receitas, o que compõe essas receitas, né? Ter curiosidade de saber assim, feijoada, o que coloca na feijoada? Quais são os tipos de carne de uma feijoada? Como que faz uma lasanha? Como que monta uma lasanha? O que geralmente vai numa lasanha? Como que é uma torta salgada, assada, de liquidificador, tão baratinha de fazer, que usa até na merenda escolar? Como que faz essa torta? Quais são os ingredientes? Será quantas calorias tem? Então, você não precisa saber fazer, mas você precisa de entender como é a receita, quais são os produtos que vão ali de ingredientes, o que pode ser substituído, né, para você ter uma noção. Até na hora de você orientar o paciente a ter uma mudança aí nos hábitos, né, alterar as receitas, substituir aí uma farinha de trigo, no caso de um celíaco que não pode consumir farinha de trigo, explicar quais são as farinhas que substituem, né, o que ele pode estar fazendo, enfim. Quanto mais cair, gente. Vocês me ouviram até que parte? Estão me ouvindo, gente? Alô? Estão me ouvindo? Estamos. Eu tô. Ouviu até que Eu parte? escutei Eu falei até a parte da torta de liquidificador. Então, eu estava falando que vocês têm que interessar por esses alimentos básicos do dia a dia, o que compõe, quais são os ingredientes, como é que faz, se é assado, se é frito, se é cozido, para até na hora de orientar o paciente de vocês adaptar. E sempre lembrar que a apresentação é muito interessante do prato, porque a gente come com os olhos, né? Se você vê um prato bonito, uma salada bonita, você vai ter vontade de experimentar. Agora, se vê aquela gororoba, aquele mexidão, aquele negócio feio, você não dá nem vontade de experimentar. Então, sempre a gente tem que lembrar de aguçar, né, os nossos sentidos, que é o quê? Cheiro, né, olfato, paladar, se está saboroso, temperadinho, se for alguma preparação crocante, tudo isso envolve aí a alimentação. E principalmente para ajudar tanto as pessoas que precisam ganhar peso, ganhar massa, que tem que comer uma quantidade maior de alimentos, quanto as pessoas que precisam perder peso, né? E principalmente para as que precisam perder peso, uma apresentação de uma salada bonita, de uma sopa bonita, lembrando dos temperos, também vai ajudar bastante, né? Então, essa disciplina toda é bem interessante. É bom vocês guardarem aí o livrinho, né? Lembrar de ter sempre em mão as tabelas TACO, principalmente para ver a composição dos alimentos, que a partir de agora vocês vão precisar em praticamente todas as disciplinas, né? Que aí vocês vão ter uma outra disciplina que vocês vão aprender a calcular uma dieta básica, que chama Base da Nutrição e Dietética. Aí depois vocês vão para cada patologia, vocês vão ter uma matéria só de gestante de criança, aí vocês vão aprender a calcular dieta para gestante para criança. Aí vocês vão ter uma do adulto idoso, vocês vão aprender a calcular dieta para idoso, obesidade, atividade física. Então, a partir de agora é importante, porque vocês vão precisar para o resto do curso e para o resto da vida, né? Lembrar aí da composição dos grupos para poder criar cada vez mais dietas mais coloridas, mais diversificadas, que não caiam na mesmice. Ok, gente? Estão me ouvindo bem? Ou minha voz está falhando? Não, tá de boa. Dá para ouvir, Tá não? bom? Então, vamos lá. Composição dos produtos de origem animal, né? No caso dos produtos de origem animal, abordaremos os alimentos de fonte de proteínas, né? A gente vai querer entender aqui quais são os alimentos fontes de proteína. Nós podemos iniciar estudando a clara de ovo,
que é composta basicamente de água e proteína. Então, em 100 gramas de clara de ovo de galinha, temos 13,4 gramas de proteína, segundo a TAP. Nas proteínas da clara, podemos encontrar a ovo-albumina, a conoalbumina, ovo-mucoide, ovo-mucina, ovoglobulina, avidina e lisozima. Já na gema do ovo, a parte amarelinha do ovo, em 100 gramas de gema, contém outros nutrientes, como gordura, 9,2 gramas de gordura saturada, 4 gramas de gordura poliinsaturada, 12,1 gramas de gordura monoinsaturada, 0,05 gramas de ômega 3, 3,25 gramas de ômega 6, 148 microgramas de vitamina A, entre outros. E outra fonte de proteína muito conhecida no Brasil também, né, é o leite, que pode ser de vaca, de cabra, de ovelha e de búfalo. Então, vamos lá. O que geralmente os marombeiros fazem? Comem só a clara do ovo, né, assim? Descarta toda a gema. Então, vocês acham que é um bom negócio, analisando aí a composição química da gema? Vocês acham que é interessante jogar fora todas as gemas do ovo para consumir só a proteína da clara? O que vocês acham? Eu acho que não. Eu acho que pelo menos de vez em quando tem que ingerir a gema. Nem que seja algumas vezes, mas só a clara eu acho que não. Não precisa de ser 30 gemas, que geralmente eles comem 30 claras, né? Mas pelo menos uma parte, pelo menos 100 gramas, que seria o quê? Umas 5 gemas aí, por conta da vitamina A, que é muito importante, por conta das gorduras que a gente tem que ingerir, né? A importância das gorduras boas, e principalmente aí ômega 3 e ômega 6, né? Ômega 3 e ômega 6, que geralmente é difícil da gente ingerir, porque nem todo mundo consome peixe diariamente. E o ovo é um dos alimentos mais baratos, mais fáceis de fazer, e não justifica jogar fora a gema. E também não justifica comer uma cartela de ovo por dia. É excesso de proteína. O nosso corpo não absorve esse excesso de proteína. Esse excesso de proteína vai virar gordura, vai engordar, dependendo do resto da alimentação da pessoa, né? Então, muitas vezes, essas pessoas ratas de academia que não procuram um nutricionista, fica ouvindo o que os colegas estão fazendo, o que o instrutor está mandando fazer, acabam consumindo aí 30 ovos por dia. Mas isso não é necessário, porque você tem proteína em outros alimentos, né? Você não vai comer só ovo o dia todo. Só que isso aí é matéria que vocês vão ver lá para frente, né? Agora aqui eu só quero que vocês entendam que tudo bem que a clara tem muita proteína, mas que a gema, apesar de ter gordura, também tem muita coisa boa, né? E ela não deve ser discriminada. De preferência, consumir aí 3 ovos, sendo um ovo inteiro e 2 claras, por exemplo, né? A gente conseguiria aí 100 gramas no total de ovo. Enfim, a gente pode brincar aí, mais uma vez, com as preparações. Por exemplo, fazer um omelete com um ovo inteiro e 2 claras. Ou fazer uma crepioca, né? Da mesma forma, acrescentando a tapioca nesse omelete. Enfim, tem como a gente consumir um pouco da gema, né? E não precisa consumir tanta clara pura, porque vai virar gordura no fim das contas. Ok, gente? Perguntas? Ok. Não, por enquanto não. Então, aí falou do leite, né? Que nós temos vários tipos de leite, não só o de vaca. Então, o leite, ele é definido como um produto proveniente das glândulas mamárias de mamíferos. Normalmente, ouvimos erroneamente os termos leite de soja, leite de castanhas, leite de coco, leite de aveia, leite de arroz, que, no entanto, esses produtos são extratos. É extrato de soja, extrato de castanha e não leite. Leite é definido pelo produto, né, que vem das glândulas mamárias dos mamíferos, do ser humano e de todos os outros mamíferos. Do vegetal não é leite, é extrato. Então, a gente fala errado, leite de coco, leite de aveia, é extrato de coco, extrato de aveia. Só que denominou-se, né, todo mundo já fala assim, já vende assim, vem escrito no rótulo, mas é bom vocês saberem que o certo é falar extrato e não leite. Leite é só de mamífero. Um bom exemplo é o caso do extrato de soja, que tem a seguinte composição: 1,6 gramas de lipídio, 2,4 gramas de proteína,
4,3 gramas de carboidratos, 17 miligramas de cálcio em 100 gramas do produto. Então, assim, é muito utilizado o extrato de soja em substituição do leite de vaca, geralmente para quem tem intolerância à lactose ou alergia à proteína do leite, né, a PLV. Então, é muito utilizado o extrato de soja, né, na lata, soy, vários produtos aí no mercado. Então, ele tem pouco lipídio, por quê? Porque ele não é de origem animal, né, ele vem da soja, e tem proteína, tem carboidrato e tem cálcio. Ele não é tão completo quanto o leite de vaca ou o leite humano, mas ele substitui aí de uma forma, né, pelo menos até essa transição aí, quando a criança já está alérgica, o médico ainda não conseguiu descobrir o que é uma boa alternativa. O leite de vaca, ele apresenta maiores quantidades de proteína e de lipídio em comparação com outros tipos de leite. No entanto, isso não quer dizer que o leite de vaca seja melhor que os demais, pois cada leite apresenta sua especificidade em relação à composição centesimal. O leite de cabra e o de búfala apresentam menor conteúdo de lipídios, além de uma digestão mais facilitada e mais rápida quando comparados ao leite de vaca, né? Tanto que a mussarela de búfala é tão cara e é tão utilizada em dietas, em saladas de dieta, justamente por isso. Porque o leite de búfala tem a menor quantidade de lipídios, então tem menos caloria. Um dos produtos derivados do leite é o queijo, né? A gente fala leite e derivados. Então, os derivados do leite são o quê? Queijo, requeijão, manteiga, creme de leite, tudo vem do leite condensado, né? Então, ele tem muita proteína. O queijo ele tem muita proteína. Vocês já viram fazendo queijo, gente? Que a gente tem que talhar o leite, aí vai coar, vai separar o soro da massa. Então, tem muita proteína concentrada ali. Então, por exemplo, um queijo Minas meia cura tem 21 gramas de proteína a cada 100 gramas de queijo. O queijo mussarela tem 22,6 gramas de proteína em cada 100 gramas de mussarela. O conteúdo de carboidratos dos queijos é baixo, né? Porque elas vêm da lactose do leite. E no caso dos lipídios, os maiores conteúdos são encontrados no queijo parmesão e no queijo prato, né? A gente fala assim, quanto mais amarelo o queijo, maior a concentração de gordura desse queijo, né? E os queijos são excelentes fontes de cálcio também, justamente porque é uma concentração do leite. Ok? Vocês vão ver isso na disciplina chamada Tecnologia de Alimentos, que ensina a fazer o queijo, né? Estava programado para a gente visitar a fábrica da Vaca lá em Ibirapuã, mas a pandemia não permitiu. Aí é muito legal a fábrica da Vaca. A gente vê desde o recebimento do leite, que chega do produtor, até lá o embalo e levando para o caminhão lá, já tudo pronto, os queijos, requeijão. É muito legal. Manteiga, leite em pó. Espero, né, se Deus quiser, que quando vocês forem fazer tecnologia, esteja tudo ok, a gente consiga visitar a fábrica. E até lá vamos ter... Não, e até lá vamos ter aqui em Teixeira, porque o Leite Betânia, está terminando de construir no polo industrial. Aí é até mais fácil que em Teixeira mesmo, não precisa ir lá em Ibirapuã. Então, vamos lá. Alguém já ouviu falar de kefir, gente? Muda de kefir, que a gente ganha uma muda e tem que ficar colocando leite nessa muda e ela vai dando cria? Alguém já viu? Alguém já consumiu? Eu já. Então, kefir, geralmente a gente ganha a muda de alguém num vidro com leite e é um monte de carocinho branquinho, parecendo uma canjica. E aí você vai, coloca mais leite e deixa no lugar escuro por mais ou menos 12 horas, que aí forma tipo um iogurte, né? E ele é riquíssimo em lactobacilos, né? Que são bactérias boas que ajudam no nosso intestino. Então, é um tipo de fermentação, né? E aí, no início, pode até dar muita diarreia nas pessoas. Então, tem que começar a consumir com uma colher de sopa, 2 colheres de sopa no máximo, e depois aumentando. Aí tem pessoas que fazem uso aí de quase meio litro por dia. E essa muda de kefir, ela nunca acaba. Você vai renovando ela, renovando. Eu já vi na internet que você pode congelar, porque chega uma hora que você produz tanto que você começa a doar e não consegue mais consumir aquilo. Porque não é todo dia que a gente quer tomar iogurte, não é todo dia que a gente vai tomar um leite. Então, para não estragar, você pode congelar.
Só que, assim, o difícil é você conseguir a doação da primeira muda. Depois que você consegue, você já nem consegue mais de tanta muda. E tem também o kefir de água, que esse é até melhor, né? Que, tipo, é mais barato do que o kefir de leite, porque, pelo menos, o kefir que eu recebi falava que, necessariamente, você tinha que usar aquele leite da Leitíssimo, que acaba que é o que eu uso mesmo, que é o que eu mais gosto. Mas 1 litro do leite da Leitíssimo está R$4. Então, assim, e o de água é na água, de graça, né? Então, o kefir de água fica mais barato para você fazer a cultura dele. Então, vamos lá. Existem também os tipos de leite com fermentação, que é o iogurte, o leite fermentado, né, o Yakult, o kefir e a coalhada. E são produzidos a partir de micro-organismos específicos, como os da família dos lactobacilos e das bifidobactérias. Aí não tem a propaganda, gente, pelo menos tinha, né? Não sei se é da época de vocês. A propaganda do Yakult, que falava assim, lactobacilos vivos. Vocês pegaram essa propaganda do Yakult? Ou não lembro? Eu acho que não. Tem, gente? Não? Então, é porque é um leite fermentado, o Yakult, e até quando a criança está com muita diarreia, o médico pede para mãe oferecer, justamente porque é lactobacilos vivos, é ótimo para a flora intestinal, para repor a flora intestinal. O kefir é de origem turca e é o sinônimo de sentir-se bem. É conhecido como um alimento funcional, apresenta diversos micro-organismos em sua composição, tais como lactobacilos, né, que tem vários tipos aí, lactococos, leveduras e mantidos unidos por uma matriz de polissacarídeo, proteína e gordura, que dá origem aos grãos. São os grãozinhos branquinhos mesmo. No livro tem a foto. Os produtos probióticos, né, são capazes de modular a nossa microbiota intestinal, ou seja, essas bactérias são benéficas e atuam no processo de fermentação intestinal. Para que o processo aconteça, é imprescindível que os micro-organismos cheguem vivos e a quantidade suficiente para atuarem conferindo os benefícios à saúde, tais como alteração do metabolismo microbiano, estímulo à imunidade do hospedeiro e estímulo à absorção de alguns nutrientes. Então, gente, é bem interessante, né, quem gosta dessa parte aí de aprofundar mais nessas alimentações saudáveis, essas alimentações aí cheias de probióticos, porque é um mercado novo, nem todo mundo conhece. E aí, da mesma forma que é um mercado novo, essa questão dos veganos, esse interesse aí por essa alimentação de base chinesa, né, começou lá na medicina tradicional chinesa, é bem legal para quem gostar aí dessa área, fazer uns cursinhos paralelos, né, não precisa ser pós-graduação. Tem uns cursinhos, muitos cursinhos bons. É legal para quem se interessar, que é um ramo da nutrição que eu acredito que está muito em alta e só vai melhorar. Tem até aquele kombucha, alguém já fez? Alguém já tomou? O chá kombucha? Ou nunca nem ouviram falar? Nunca nem ouvi falar. Nem ouviu falar? Também não. Alguém segue? Eu já tomei. Alguém segue Daniel, marido da Ivete? Ninguém segue Daniel? Cara, gente. Então, comecem a segui-lo no Instagram. Ele faz muito kombucha, é uma fermentação. Aí fica tipo um refrigerante, porque devido à fermentação, dá umas bolinhas de gás. Assim, sabor não é muito lá essas coisas não, mas é tudo questão de hábito, né? É igual a questão de parar de consumir açúcar, conseguir tomar um café sem açúcar. É tudo hábito e faz muito bem. Então, tem várias formas de fazer o kombucha. É bem interessante. Procurem depois aí na internet, tem muitos nutricionistas desta área aí, de fermentação, de comer broto de feijão, broto fava, e são, assim, riquíssimos, coisa baratinha, até mesmo de cultivar em casa, né? A gente faz em casa igual o kefir, e é interessante porque modifica bastante essa questão aí da microbiota intestinal. E a gente já está tendo muita pesquisa, muito artigo científico, indicando que o nosso segundo cérebro é o nosso intestino, né, gente? E, tipo, todo mundo já desconfiava, porque geralmente quando a pessoa está muito nervosa, ela tem dor de barriga,
né? Quando a pessoa está muito tensa, vai passar por uma prova, vai apresentar um TCC, vai fazer um concurso, uma coisa assim muito impactante, geralmente o intestino, ele muda. Vai causar uma dor de barriga intensa, uma cólica. Então, está relacionado mesmo, é o nosso segundo cérebro, a gente tem que cuidar muito bem dele. E como hoje em dia a gente está alimentando com muita coisa industrializada, né? Muitos produtos industrializados, processados, muito açúcar, muita gordura trans, muita gordura saturada, isso tudo vai inflamando, né? E vão surgindo as doenças, até mesmo câncer. Então, quanto mais natural for a nossa alimentação, né? Quanto mais probióticos aí, microbiota boa a gente conseguir cultivar, vai ser melhor para a gente. Então, por isso que eu acho que de agora em diante aí vai crescer bastante esse mercado de probióticos. E é muito interessante vocês entenderem, né? Igual eu falei, não precisa saber fazer as receitas, mas tem coisa que vocês têm que entenderem, né? Uma forma melhor de cultivar, uma forma melhor de fermentar aí um pão de fermentação natural, tanta coisa igual. Eu não sou muito chegada na Bela Gil, a filha de Gilberto Gil, porque ela não é formada em nutrição no Brasil. Ela fez uns cursos nos Estados Unidos. E ela é vegana. Mas o programa dela da GNT, até mesmo os livros dela, tem muita coisa interessante para quem quer conhecer, assim, receitas. Tem umas coisas muito caras, tem uns cogumelos caros, mas tem umas coisas bem atrativas, que são baratas, que cabem no bolso, que dá para fazer em casa. Então, quem tem o interesse de ir para esse lado aí, é bom já começar a seguir essas pessoas que já fazem, né? Tentar entender, pesquisar, experimentar, testar em casa, porque é bem legal. Assim, é completamente diferente do que a gente está acostumado, do que os nossos pais estão acostumados. Tem coisa que ninguém nunca nem viu. A gente nem consegue achar para comprar em Teixeira, por exemplo. Mas, assim, é bem interessante. E eu acho que é um mercado que vai crescer muito, justamente por essa questão que a gente está descobrindo que tudo está ligado com o nosso intestino, né? O funcionamento do nosso intestino é essencial, ele está em perfeito estado, até mesmo para o emagrecimento. Por isso que surgiu aquela onda daquela louca lá da Mayra Card de microbiota do magro. Não é microbiota do magro, não é isso. É porque o intestino que funciona bem, né? Tem uma microbiota boa ali, tem mais bactérias boas do que ruins, né? A digestão ocorre mais facilitada, a absorção ocorre mais facilitada dos nutrientes e a eliminação das toxinas também, diariamente. Então, isso é bom, né? Não tem inflamação, não tem acúmulo de toxina. Então, isso nos protege de algumas doenças, algumas patologias. Então, eles estão tentando entender se isso tem a ver com emagrecimento, se todas as pessoas magras que comem muito, que não engordam, está relacionado a essas bactérias aí do intestino. Então, eles ainda não têm nada de concreto. Aí ela já aproveitou a oportunidade para lançar o produto dela lá, que foi aquela loucura. Enfim, tem charlatão? Tem. Por isso que a gente tem que estudar muito, entender muito, ler muito, né? Para conseguir até mesmo, assim, explicar. Porque às vezes o paciente chega no consultório que ele viu na internet, ele viu no Instagram, ele viu num programa de televisão, muitas vezes é desserviço esse programa de televisão que raramente convidam um nutricionista para falar, geralmente é médico. E aí você tem que saber o que ele está falando, o que está aí no momento, qual foi o BO que surgiu aí, qual blogueiro inventou o quê, para você conseguir explicar para ele que aquilo é mentira, que na verdade é assim, assim, assim funciona. Então, por isso que você tem que ler muito, pesquisar muito. E hoje em dia, com as redes sociais, toma cuidado quem que você segue, né? De preferência, assim, nutricionistas, pesquisadores, nutricionistas, professores de USP, Unicamp, que já tem pós-doutorado, né? Alguns farmacêuticos estão nessa área também, de manipulados, que a gente consegue adquirir probióticos manipulados também. Então, assim, tem muita gente legal na internet. Então, tem que ter muito cuidado quem você segue e seguir os bons. Quem não segue, pode procurar lá. Daniel Cade, C-A-D-Y. Marido, é só botar na Ivete Sangalo e achar lá o marido dela e seguir ele. Porque ele dá muita dica massa, ele está fazendo live todo dia, ele está convidando pessoas nas lives dele, principalmente voltada para essa alimentação mais equilibrada, com probióticos, orgânicos, igual ele é de Salvador, né? Aí ele indica os horários locais das feiras orgânicas de Salvador, os pães artesanais, é muito legal. Então, assim, aí a partir dele ali, você já vai seguindo as pessoas que ele seguem, e é assim, gente, você começa a seguir um, que ele cita bastante um colega, aí você começa a seguir esse colega, começa, aí você forma uma rede ali de bastante influenciadores
positivos, cientistas, né, doutores, pós-doutores que estão no mercado, que trabalham em hospital. Então, assim, eu acho que vocês têm que ir para esse caminho aí, não perder tanto tempo com rede social, com coisa, né, fofocaiada, coisa que não leva a nada, e focar ali, ter o seu Instagram mesmo, na hora que você abrir no seu feed, aparecer só ali novos artigos científicos, novidades, novos alimentos, né? Novas descobertas de benefícios, de malefícios. Então, eu acho mais interessante para vocês já começar agora. Faz uma limpa aí na rede social, tira as besteiras que ocupam muito tempo, porque rede social, gente, você pega o celular, quando você assusta, já passou mais de 1 hora, você não fez nada, você não leu nada de interessante, só viu besteira, só riu de meme, e não agregou nada na sua vida. E você podia ter ficado ali 1 hora lendo um livro mais interessante, por exemplo. Então, se você tiver na sua rede social só coisas relacionadas à nutrição, é melhor, porque pelo menos você está ali matando o tempo no celular, mas de qualquer forma tem um especialista ali citando uma coisa nova, citando um novo estudo, que aí você pode ficar curioso e lá e procurar na internet esse novo estudo, esse novo artigo, né? Então, fica assim, a nossa mente fica mais... por mais que você está distraindo no celular, você está distraindo, mas adquirindo conhecimento de alguma forma. Seja também de receitas, de chefes, né? Eu comecei a seguir aquele Léo Paixão do negócio da Globo, tipo o Masterchef da Globo, como é que chama? Como é que chama, gente? Mestre do Sabor, se eu não me engano. Mestre do Sabor, aquele Léo Paixão. Gente, cada receita, cada trem bom. E, tipo assim, ele faz de uma maneira que até mesmo quem não tem muita habilidade na cozinha consegue seguir a receita que ele faz. Que ele explica direitinho, explicadinho, quanto tempo, qual é a medida. Então, assim, por mais leigo que a pessoa seja na cozinha, dá para fazer um prato ou outro. E é interessante conhecer, entender justamente essa questão de forno, de colocar papel alumínio, de fazer uma marinada, de deixar de um dia para o outro marinando. São coisas interessantes, entendeu? Até mesmo para retirar o excesso de sódio da alimentação, quando você faz a marinada ali de limão com alho, cebola, cheiro verde, bastante temperos, que não seja sal, o mínimo que você vai colocar vai ser sal. Então, isso também ajuda, no caso, um paciente cardíaco, um paciente hipertenso. Então, assim, é muita coisa interessante. Eu recomendo vocês fazer uma limpa aí no Instagram de coisa de besteira, começar a seguir tanto chefes renomados, quanto o chefe específico só de vegano, tem também algumas nutricionistas veganas, que tem e-books de dietas veganas, então, assim, tem muita coisa legal. Eu acho que vale a pena vocês darem aí uma repaginada nas redes sociais de vocês. Vai agregar bastante. Então, vamos lá. Professora, Oh, eu tenho uma dúvida a respeito de iogurte. Tipo assim, a gente sabe que o whey é feito do soro do iogurte, certo? Soro do leite, aliás. Então, a água, você talha o leite, aquela água que vaza é o whey. pois é, porque aqui em casa a gente faz muito iogurte natural. Com 1 litro de leite, aqueles potinhos, né? Fermenta e tal. E aí, quando tira o soro desse leite para ficar mais durinho, a proteína vai toda no soro ou ainda tem alguma coisa na outra parte? Não, sai um pouco no soro, mas fica grande parte também no iogurte. Por isso, gente, que a gente tem que saber ler rótulo, principalmente para orientar paciente nosso. Muitos desses iogurtes caros, tipo Activia, que é bom para o intestino, quando você pega o rótulo dele, tá lá 20 gramas de açúcar, de carboidrato, e 2, 3 gramas de proteína só. Esse não é um bom iogurte. Esse iogurte não tem nada de proteína. Para um iogurte ser bom, ele tem que ter, vamos supor, se é 20 gramas de carboidrato, tem que ser 10 de proteína para cima. Se for 15 gramas de carboidrato, tem que ser 7, 8 gramas de proteína para cima. Jamais esses iogurtes que tem 1% só, 2% só de proteína, porque é puro açúcar, né? Então, você está enganando o paciente. Então, você tem que aprender, ler, entender algumas marcas que tem na cidade e orientar seu paciente. Na hora de comprar, você observa e procura o que tem maior quantidade de proteína. Agora, há pouco tempo, há 1 ano, que lançou esses YO Pro, que está aparecendo aqui, que são esses mais concentrados em proteínas, mas não tinha. Até então tinha esses greco, mesmo iogurte greco caríssimo, cheio de gordura e do mesmo jeito, 2, 3 gramas só de proteína para 20 de carboidrato. Então, sempre tem que analisar a composição desse iogurte aí industrializado
e orientar a escolher o que tem a maior quantidade de proteína. Mas, de preferência, ensinar a fazer o caseiro. É tão mais barato fazer o caseiro, é tão mais saudável fazer o caseiro, rende tanto, né? E é muito melhor. Tanto o iogurte caseiro, quanto o requeijão cremoso. Requeijão cremoso também dá para fazer em casa, é super tranquilo e muito mais saudável, né? Só o queijo que daria muito mais trabalho, né? Mas o requeijão cremoso e o iogurte dá para fazer tranquilamente. Até aquele caro, que é tipo uma ricota, Ai, gente, como é que chama? Um que é molhadinho, tipo ricota, dá para fazer ele também em casa. Cottage. Não, queijo cottage. Que é caríssimo, é mais de 10 reais o potinho. Ele fica tipo granulado. Naquela partezinha que sobra, tirando o soro, é a parte mais gorda do iogurte todo, né? É. Ah, entendi. Obrigada. Mas você pode fazer o iogurte com leite desnatado. Aí você vai ter menor teor de gordura no seu iogurte. Porque o leite desnatado, ele só não tem a gordura. Do resto, ele tem a mesma coisa. Ok? Uhum. Mais perguntas, gente? Então, vamos lá. Carnes, né? Nós temos vários tipos de carne. Tem gente que come tudo quanto é carne, até rã, que eu nunca tive coragem de comer. Mas, enfim, as mais famosas, né, são aves, de boi, de cordeiro, de porco, de carneiro, peixes de água doce e peixe de água salgada, né? E além dos embutidos, presunto, mussarela, presunto, salsicha, salame, mortadela. Conheça seguir a composição centesimal de alguns alimentos cárneos. Aí essa tabela entra no livro de vocês, gente. Aí tá falando o quê? O tipo de carne, né? Carne bovina, que é o quê? A 100, que a 100 é sem gordura, geralmente aquela carne que a gente ou moe ou faz ensopada, né, de panela. Então, ela tem 6,1 gramas de lipídio, 20 gramas de proteína, 1,5 miligramas de ferro, 5,2 de zinco, 53 de colesterol. Aí é só para comparar. Carne de boi, com peito de frango, com carne de porco, carne de avestruz, carne de búfala, carne de cabrito, carne de cordeiro, carne de ovelha, para vocês verem. Basicamente, a quantidade de proteína varia muito pouco. Né? Avestruz, ninguém come avestruz. O que tem mais é avestruz. Do resto, ali na faixa de 20 gramas de proteína em cada 100 gramas de carne. O que vai variar? Dependendo do tipo de corte, a quantidade de gordura, principalmente da forma que vai ser feita essa carne, né? E um pouco ali de variação de ferro, de zinco, enfim. Fica basicamente aí em torno de 20 gramas de proteína em cada 100 gramas de carne. Ok? E, encerrando, né? Conseguimos observar que as carnes apresentam Professora? Acho que caiu. Estão me ouvindo? Voltei. A internet caiu. Estão me ouvindo? Sim. Então, encerrando, né? Que eu acabei de falar ali, que o que varia geralmente nas carnes é a quantidade de gorduras, né? Principalmente a forma que ela é feita. O teor de proteína é muito semelhante, fica em torno de 20 gramas. E, de acordo com a tabela, a carne de cabrito apresenta a maior quantidade de colesterol, seguido de ovelha e de búfalo. Já as carnes mais consumidas pela população, que é de boi, de frango e de porco, apresentam conteúdo de colesterol muito semelhantes. Lembrando que carne de porco tinha um preconceito muito grande, que porco ficava no chiqueiro, na lama, comia lavagem. Hoje, gente, porco é igual frango. Ele é criado ali confinado, come ração e é limpinho, né? Não tem mais aquele risco de
cisticerco, que causa solitária, que vai para a cabeça, que a pessoa morre, não tem mais isso, né? Hoje em dia, grandes criadores aí de porcos é igual ao de frango, é tudo limpinho, é com ração, não tem mais risco. E, inclusive, o lombo do porco, retirando aquela camada de gordura, ela é tão magra quanto o peito de frango. Então, uma variação de peito de frango, para quem tem enjoado de peito de frango, é recomendado a carne de porco, lembrando que o lombo, que é a carne mais seca, é o lombo, sem aquela capa de gordura, tem que retirar antes de fazer. Pode fazer tanto bife quanto assado, né? Que em termos de quantidade de caloria e de colesterol, ela é basicamente idêntica ao peito de frango. E é super barata a carne de porco, né? Bem mais barata. Hoje, agora mesmo que a carne de boi tá muito cara, a de porco tá com preço ótimo. Tem direto aí costelinha de porco de R$12 o quilo, o lombo de R$15 o quilo. Então, assim, tá mais barato que carne de boi de segunda. Então, para quem gosta, tá maravilhoso. Mineiro mesmo, eu sou mineira, né? Mineiro ama carne de porco. Quem não gosta de um bacon, né? Um torresminho. Inclusive, Léo Paixão, quando eu comecei a seguir essa semana, fez lá 3 receitas de barriga de porco. Que tá dando água na boca de assistir. Dá vontade de fazer, mas não vou fazer não, que é muito calórico. Mas, assim, é uma das alternativas. Sanduíche com lombo, bife de lombo, lombo assado. Tem várias receitas aí legais para orientar também os pacientes, que é um substituto do peito de frango. Quem tem enjoado de comer peito de frango todo dia. E o preço também é bem acessível. Ok, galera? Perguntas? Ok. Tudo tranquilo aqui. Tudo tranquilo. Então tá bom. Vocês querem uma revisão quarta que vem? Antes da prova? Por mim, pode ser. Então, quarta que vem eu faço uma revisãozinha aí do que vai cair na prova. Beleza. Beleza? Ok. Então, tá bom. Então, aula encerrada. Rapidinha, né? Boa noite, então, para vocês. Boa noite. Boa noite, até quarta. Até quarta. Até segunda, né? Ah, não, vocês é quarta. Vocês não fazem a matéria de segunda, não. Segunda Ou também. fazem? Fazem, né, Gene? Apresentação do trabalho, né? Isso. Então, tá bom. Até segunda.